Olá, paz do Senhor. Este é o canal Semente que Germina. Meu nome é Socorro Barbosa e hoje nós vamos para mais uma conversa de EBD e eu estou aqui tentando desenhar, porque hoje a nossa pergunta tem a ver com o rosto de Cristo. Então fica aí conosco, me ajude aí para ver se eu consigo terminar. E durante a nossa conversa nós vamos ver aí esse resultado em que é que vai dar, certo? Não sai daí, porque também a nossa conversa de hoje vai ter a ver com desunião, com contenda. Fique aí, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O tema da nossa lição, do dia 23 de agosto de 2020, da lição número 8, ela tem como título: As causas da desunião devem ser eliminadas. O textuário, ele vem dizer: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, versículo 1. A união, na verdade prática, é uma força indispensável para a igreja. É um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. Então, a nossa lição hoje vai falar sobre a questão da união. Você já brigou lá no coral da tua igreja? Já teve contenda, desunião lá no departamento infantil, Departamento de jovem, departamento de jovem? Como é a sua convivência nesses ambientes onde nós lutamos com pessoas, pensamentos diferentes, opiniões diferentes? Como é que você tem lidado? Já aconteceu? Mas eu vou ficar quietinha aqui porque... Não, eu não vou dizer que já tive briga na igreja. Não, mas isso acontece. Nós estamos lidando com pessoas e na maioria das vezes, as pessoas têm um pensamento diferente do seu e não aceitam o seu questionamento e por aí começa as contendas. E eu quero ler aqui para a gente falar um pouquinho, o que se encontra aqui, uma referência que se encontra em João. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. João capítulo 13, vamos ver o que é que diz aqui. João capítulo 13, o versículo 35. Diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, eu quero dizer para você que se não tiver amor, se não tiver a dedicação, a pessoa a qual você está lutando, você pode até dizer assim: mas ela me tira do sério. Como é que eu posso ter amor por uma pessoa dessa? Mas este é o mandamento, que o Senhor nos ensina, que nós devemos ter amor um pelos outros. Então, quando nós amamos, sempre nós vamos ter a capacidade para suportar uns aos outros, Lá no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 2, vai nos dizer também. Deixa eu ver aqui, capítulo 6, versículo 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Então, leve as cargas, ou seja, leve a fraqueza um do outro. Às vezes a pessoa tem um temperamento forte, às vezes a pessoa não consegue compreender muita coisa, às vezes qualquer coisinha ela está saindo do sério, e aí a recomendação é para que você suporte. E você vai dizer: mas eu suportar? Nunca! Mas, se eu não fizer isso, eu não estou enquadrada dentro daquilo que o Senhor quer para conosco. Então, viver uma vida de união uns com os outros, isso é fundamental para o crescimento da igreja, o crescimento do departamento, para a tua vida espiritual. Tudo isso nos ajuda. Então, é necessário que a gente faça isso, que a gente venha a estar em união
Ó quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. Às vezes as pessoas também, elas brigam, discutem, a contenda, a discórdia, por causa de cargos, posições, e aí, às vezes, está lá em cima, lá no patamar mesmo, mas não fala com o seu irmão, não dá a paz do Senhor para ele, corta caminho quando ele vem passando. Então, isso não é o testemunho verdadeiro de um cristão. Então, para nós sermos verdadeiramente discípulos de Jesus, nós temos que amar uns aos outros, suportar uns aos outros. Às vezes eu sei que é difícil, mas se faz necessário. E às vezes a situação ela chega de uma forma tão irreconciliável que não tem. Você chega e diz, não tem capacidade. Eu não consigo. Mas o amor ele sempre vai prevalecer. A união é uma grande força. Certo? Quando a gente está buscando a união. O que é a gente buscar a união? É evitar, o disse-me disse, evitar alguma picuinha que tem por ali. Quando alguém quer fazer alguma coisa, em vez de a pessoa evitar aquilo ali, tentar acalmar, tentar conciliação, não, ela fica colocando fogo. Ah, mas fulano disse assim com você. Ah, mas é porque ela é briguenta, é porque ela é não sei o quê. Por quê? E aí, quando pensa que não está formada aí a contenda, está formada os grupinhos dentro da igreja, às vezes é no trabalho, é onde for. Então, essa união, ela não serve somente para a igreja, mas ela serve para todo lugar que você fizer parte, que você está lá. Porque você é cristão só na igreja? Fora da igreja você não é cristão, você é outro testemunho. Então temos que ver aí essa questão, certo? Então é necessário que o teu testemunho seja verdadeiro por onde quer que você ande. Então, nessa lição que a gente está vendo, dessa construção, que houve muitas discórdia e tudo mais, mas teve a questão dos samaritanos, que tem aquela coisa toda, mas a gente tem que ver que Jesus, ele nos dá o exemplo diferente de tudo aquilo que acontecia. E Jesus chega e vai dizer, olha, agora você vai fazer diferente. Então, se aquele que batia, então agora não vai bater mais. Aquele que brigava, agora não é para brigar mais. Porque a paz, né, Jesus traz a paz para o nosso meio. Então Jesus dá o maior exemplo de paz para que vivamos em paz. Olha que bom, né, e quão suave é que nós vivam em união. Então deixa as indiferenças para lá. Temos que buscar a paz para prosseguir para o reino de Deus. Ok? Então, hoje, a nossa pergunta, você pode aí deixar a sua pergunta pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook. Você pode fazer a pergunta e na aula seguinte, na conversa seguinte, a gente vai responder para você. Eu já peço a você, se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal, caso você queira, ative o sininho, para que você receba as notificações, deixe seu like, compartilhe, deixa aí o seu comentário que a gente vai responder, certo? Então, fique à vontade, faça aí o que você achar melhor. Então, aqui é apenas para nós conversarmos, termos uma conversa franca e fica aí a seu critério. Se quiser ajudar, Deus abençoe a sua vida. Se você não quiser só ouvir o conteúdo, também não tem problema, ok? A gente está aqui para fazer aquilo que está no nosso coração. Então, a pergunta de hoje é referente ao rosto de Cristo. Por isso que eu comecei a desenhar. Eu comecei desenhando aqui porque a pessoa me perguntou. Deixa eu pegar logo aqui a referência para a gente falar um pouquinho, né? A pessoa me perguntou
se o rosto, como é o rosto de Cristo, como é Deus. E aqui em Mateus capítulo 5 e o versículo 8 vai dizer assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mas já em Êxodo, deixa eu ver aqui, Êxodo, capítulo 33, versículo 20, vai dizer assim: e disse mais: não podereis ver a minha face, porquanto homem nenhum pode ver a minha face e viver. E agora, como é que vai ficar essa situação? É para ver? Não é para ver? Ver ou não ver? Como é que essa... Uma hora diz que é para ver, outra hora diz que não vê. Como é que fica aí essa questão, né? Temos também João. Vamos ler aqui. Misericórdia, Jesus. Deixa eu ver aqui. João, capítulo 1. E o versículo 18 vai dizer assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. João, capítulo 1, e o versículo, vamos ver aqui também, 14, diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. E aí, como é que nós podemos responder essa pergunta? Como é o rosto de Cristo? Será que o rosto de Cristo é como esses que se desenham por aí? O cabelo comprido, barbudo, ou aquele que é Deus como um velhinho? Como é? Se a gente nunca viu. Por isso que eu comecei desenhando aqui. Porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então, eu só consigo desenhar o meu próprio rostinho aqui. Tentei desenhar o meu rostinho. Por quê? Porque não tem como. A referência que eu tenho de Deus, para mim, é de um Deus amoroso, é de um Deus cheio de compaixão, de misericórdia, de amor, de bondade. Então, como é que eu vejo a Deus? Eu vejo a Deus quando eu pratico a bondade, a misericórdia, a compaixão, quando eu sou paciente, quando eu tenho paciência com o meu irmão. Então, eu estou praticando as características do meu Deus, do meu Pai. Então, não tem como nós desenharmos um rosto, achar que Deus é assim, porque a palavra do Senhor diz que Deus é Espírito. Então, não tem como a gente desenhar a lista aqui, não tem como. Então, ver Deus, então a gente só pode ver a Deus através do nosso irmão, através das nossas atitudes com o próximo. Isso sim você consegue ver a Deus, porque Deus ele é amor. Então não podemos, não tem um rosto para você desenhar, para você fazer aí a caricatura, não tem, porque Deus é Espírito. Então o que nós podemos dizer é isso, que ninguém pode ver a Deus na sua glória completa. Jesus veio em figura humana. Para quê? Para que eu, como ser humano, pudesse compreender a Deus, pudesse ver as maravilhas de Deus. Então, por isso que essa resposta não tem como ser, não tem como a gente desenhar o rosto de Cristo. Então, o resultado não pode ser outro. Como é que eu vejo a Deus? Através do seu irmão. Através do seu próximo.
quando você ama, quando você pratica este amor para com ele, aí sim, aí você está vendo a Deus. Certo? Então fica aqui, neste dia de hoje, para que nós possamos a viver uma vida de união, uma vida de amor para com o próximo, evitando as contendas, as brigas, aquilo que causa desunião. Porque quando nós fazemos isso, nós não estamos praticando o amor. Perdoar é necessário. Então, durante todo esse trajeto da nossa conversa, essa palavra ela vem batendo forte nas nossas conversas. Perdão. Temos que perdoar. Quantas famílias estão desestruturadas aí? Até mesmo na igreja. O grupo de louvor, que já não tem mais aquela dinâmica para se louvar. Mas como assim essa dinâmica? Né? De procurar fazer o melhor. Cada um fica ali no seu canto e fica para lá, que eu fico para cá. Não tem conversa, não tem aquele diálogo, aquela junção de conhecimento, de ali procurar fazer melhor. Por quê? Porque já não se amam mais. Porque já não suportam mais olhar no rosto do um do outro. Mas quando é no dia do culto, tá lá, né? Glória a Deus e aleluia, maravilha, pula, gira, né? Aquela coisa toda, sapateia, parece que vai fazer cair fogo do céu. Mas o irmão que está do lado, ele não consegue olhar no olho, porque tem a indiferença. Está lá também. O pregador está lá. Prega que é uma benção. Acontece tanta coisa. Fogo cai. Né, tem cura, tem milagres. Mas também a vida cheia de problemas, né, uns com os outros. Então esse não é o objetivo. Mas sim, nós temos que perdoar. E você diz assim, perdoar é fácil? Não é fácil não. Não é fácil. Você ser caluniado, você ser maltratado, você ser tratado de uma maneira tão terrível, e você perdoar, você amar é difícil. É por isso que nós estamos aqui, batendo nessa tecla, para dizer que o perdão é o melhor caminho, é o melhor remédio. E daqui por diante, a gente vai tratar de muitos assuntos. E essa é a forma, é o meu jeito. Então, a gente vai dialogando dessa forma. Esse jeitão assim, sargento, mas é a forma que eu sei de lidar. Quando é para falar duro, tem que falar mesmo. Quando é para falar maleavelmente, a gente concilia da mesma forma. Então, aqui não tem essa questão de dizer, olha, é fulano, é beltrano, fulano eu trato dessa forma, fulano trata dessa forma. Não, a palavra do Senhor, ela é igual para todos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivendo em um. É você, é eu, é qualquer um. Não tem problema. Certo? É qualquer um. Não vai ter moleza, não. Ok? Então, fica na paz e a próxima semana nós vamos ter mais uma conversa de EBD. Deixa aí o seu joinha, compartilhe, se inscreva se ainda não é inscrito e o Senhor Jesus nos conceda da sua graça. Fica com Deus.